Bom, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao SESC, a editora do SESC, por essa iniciativa, esse convite e pela possibilidade de estar aqui conversando sobre cinema com o Ismael Xavier, o que é um privilégio para todos nós. Como o próprio Francis já deu um resumo do que trata o livro, né? Eu vou só comentar que essa variedade de temas abordadas no livro Ismael Xavier, um pensador do cinema brasileiro, ela tenta dar conta dessa atividade múltipla do Ismael, né? Como professor, como pesquisador, como estudioso do cinema, como crítico, e, de um modo geral, como pensador do cinema, né? E não só do cinema. Na verdade, eu considero, não só eu considero, mas o Ismael é visto hoje como uma referência de pensador da cultura brasileira, né? Porque a visão que ele tem de cinema não é uma visão estanque, mas do cinema como um meio de expressão relacionado com todas as outras disciplinas, né? O Júlio Bressani costuma dizer que um filme é um organismo atravessado, é um organismo demasiado sensível, né? O filme, tanto o filme, o longa-metragem, o curta-metragem, como a película, é um organismo demasiado sensível e atravessado por todas as disciplinas, né? E o Ismael tem essa visão ampla do cinema, então, né? Como fato cultural, estético e que conversa, né, de diversas maneiras com outras linguagens, com outras formas de produção de conhecimento e de estética, né? Especialmente com o teatro, com a literatura e com a história, né? Então, o livro, de alguma maneira, tenta dar conta dessa variedade de interesses do Ismael Xavier. Bom, o livro, faltou dizer que ele é uma produção da editora do SESC, mas foi organizado e produzido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né, da qual eu faço parte, e que tem editado outros livros voltados para o pensamento de cinema no Brasil, né? Já foi publicado, por exemplo, um livro sobre outro pensador fundamental, que é o Jean-Claude Bernardet, e há outros projetos em andamento, né? Bom, mas claro que não vai dar para abordar todos os assuntos tratados no livro aqui, né? E eu, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, porque o texto que eu escrevi no livro é sobre a relação de cinema e literatura na obra do Ismael, e também aproveitando o fato que nós estamos aqui num evento literário, né? Eu gostaria de, pelo menos no início da conversa, a gente falar um pouco sobre essa relação de cinema, entre o cinema e a literatura, que é uma relação bastante rica e complexa, né? E que ainda enfrenta uma série de mal-entendidos, ou uma série de ideias feitas, né? Por incrível que pareça, ainda em pleno século XXI, ainda tem uma visão do senso comum muito difundida dos filmes que se baseiam em obras literárias como uma espécie de ilustração da obra literária, né? Existe uma ideia muito generalizada de que nessa passagem da palavra escrita da literatura para o cinema há uma queda, né? Uma perda de densidade, uma perda de profundidade, como se o cinema fosse realmente a única função possível do cinema em relação à literatura fosse a de difundir para um público mais amplo, com uma linguagem mais acessível e tal, aquilo que é profundo e denso na obra literária, né? Mesmo que na universidade, na crítica e tal, já essas ideias estejam sendo questionadas há muito tempo, né? E essa relação esteja se mostrando cada vez mais uma relação de diálogo, uma relação de igual para igual, digamos, né, entre dois meios de expressão, ainda assim, essas ideias feitas persistem, né? Então, é sempre bom discutir essa relação num outro patamar, digamos, né, com uma outra abordagem.
E, para que essa discussão não fique também muito abstrata, eu gostaria, nessa minha fala inicial, que eu pretendo não seja muito longa, chamar a atenção também tentando fazer a relação com o principal homenageado dessa edição da Flip, que é o Euclides da Cunha, né, e o seu grande livro, Os Sertões. Eu gostaria de, a partir daí, para a gente discutir a relação de literatura e cinema no Brasil, né? Uma vez um crítico, um professor de literatura da USP, que talvez você conheça, o Luiz Roncari, que é escritor e professor de literatura, ele comentou comigo uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que uma boa parte da literatura brasileira do século XX era uma tentativa de encontrar a voz daqueles que não têm voz na história, né? Aqueles que nunca tiveram voz, os excluídos, né? Aqueles que ficaram sempre fora dos pactos sociais e políticos brasileiros, né? E talvez o primeiro grande livro que tenha colocado essa questão, né, de uma maneira muito forte, tenha sido Os Sertões, né? Quer dizer, de alguma maneira, era esse contato do Brasil do litoral, do Brasil branco e estabelecido, né, com esse outro desconhecido, né, que o próprio Euclides da Cunha se surpreendeu ao conhecer melhor essa realidade, desse outro, então, que antes era visto só de uma maneira preconceituosa, de uma maneira superior pela população branca das cidades, né, do litoral. Bom, por mais problemático que seja Os Sertões e essa relação dele próprio, Euclides, com essa questão, o fato é que foi uma primeira grande obra literária que aflorou e fez aflorar essa questão, né, de que existe todo um Brasil desconhecido, todo um Brasil que não se manifesta, que não participa dos pactos sociais, não participa da organização da nação, né? Ou quando participa é de uma maneira torta e logo reprimida, esmagada e tal. Bom, pensando então nessa ideia, né, que surgiu dessa conversa com o Luiz Roncari, que aí citava outros exemplos, obviamente, né, do Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, quer dizer, como essa literatura, principalmente essa literatura regional nordestina, mas não só, essa literatura buscava, de alguma maneira, essa voz, né, buscava entender esse outro. No caso do Graciliano, com Vidas Secas, é uma voz de alguém que não tem nem voz, né? O Fabiano, o personagem do Vidas Secas, ele praticamente não fala, né? Mas fala com seus gestos, com seus atos. E o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é isso, né? Uma tentativa de dar voz ao Riobaldo, que é um jagunço, tá? Um homem do sertão, né? E até é curioso que ele fala ali, todo o monólogo do Grande Sertão Veredas é como se fosse o jagunço falando com um intelectual, com alguém do saber urbano, do saber do litoral, né? E aí existiriam inúmeros outros exemplos disso, dessa tentativa, mas uma tentativa um tanto angustiada e angustiante, porque esses autores, eles próprios não faziam parte desse Brasil excluído, né? Eles eram do Brasil incluído, do Brasil estabelecido, que buscavam, de alguma maneira, entender esse outro desconhecido, né? A gente pode até citar, mesmo na literatura urbana, né? A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, era isso também, né? A tentativa de entender que aquela mulher, a Macabeia, totalmente despossuída, né? Despossuída materialmente, espiritualmente, intelectualmente. Tentativa de uma pessoa, no caso a Clarice, né? Muito sofisticada, cosmopolita, coisa e tal, de tentar entender quase que o seu oposto, né? E, no caso da Clarice, ela problematiza isso até na própria narração, né? Como você mesmo já abordou algumas vezes, né? Existe um narrador interposto, né? Porque ela discute essa relação, ela não faz um verismo, ali, uma tentativa de retratar a vida da Macabeia tal como ela é, né? Ela discute justamente a relação desse narrador e do autor, né? Com
com o personagem. Bom, tudo isso, desculpe se eu estou me estendendo muito sobre isso, mas é que eu acho que é um assunto que pode ser fecundo na conversa. Tudo isso para dizer que foram raras as vezes em que se rompeu, na verdade, esse círculo dos autores, né? Quer dizer, que alguém que viesse desse mundo excluído tivesse voz na literatura, né? A gente conta meio que nos dedos, assim, agora que está começando a surgir mais, estão começando a surgir mais autores que vêm de fora dessa bolha urbana culta e tal, né? Então teve a Carolina de Jesus, né? Hoje teve o Paulo Lins, lá da Cidade de Deus, o Ferrez, né? Que é da periferia e tal, mas são poucos autores, né? Que vieram de um outro lugar, digamos. Bom, tudo isso também para chegar no seguinte: da mesma maneira, o cinema brasileiro também. Primeiro que o cinema brasileiro está muito ligado a essa tradição da literatura brasileira do século XX, né? Tanto da tradição dita regionalista, né? No romance social dos anos 30, 40, né? No Graciliano, Jorge Amado, José Lins do Rego, Rafael de Queiroz. Esses autores foram fundamentais em momentos importantes do cinema brasileiro, como o Cinema Novo, por exemplo, né? Foram fonte de inspiração, não só os livros foram transpostos, alguns de seus livros foram transpostos, mas a própria maneira de eles encararem aquela realidade social foi importante para o cinema brasileiro em vários momentos. Como também o modernismo, o próprio modernismo dos anos 20, né? O modernismo paulista foi também fundamental para o cinema brasileiro, cinema novo, para o cinema dito marginal, né? Aí no caso mais ressalta é o do Joaquim Pedro de Andrade, né? Que tem uma ligação quase que familiar ali, embora o Andrade dele não tenha a ver com o Mário de Andrade nem com Oswald de Andrade. Ele teve um contato com um contato pessoal mesmo com esse pessoal oriundo do modernismo brasileiro. Bom, mas isso é uma nota de pé de página que não nos deve atrapalhar. A questão é que, no cinema, também houve isso que eu estava citando com relação à literatura, dele ser feito por essa elite branca do litoral, né? Quer dizer, com raríssimas exceções, até alguns anos atrás, com raríssimas exceções, eu costumo dizer que o cinema brasileiro era um feudo de homens brancos de classe média, né? De classe média e da elite, né? Eventualmente. Aí esse bloco, digamos, começou a ser abalado, né? No bom sentido, abalado positivamente, em diversas etapas, digamos assim, né? Primeiro quando houve a chamada retomada do cinema brasileiro, depois de ele ter sido praticamente paralisado nos anos Collor, né? Quando houve essa retomada, muitas cineastas mulheres começaram a aparecer, né? E aparecer com força e tal. Isso não é pouca coisa, embora elas sejam ainda minoria até hoje, né? Assim, numericamente, mas não é pouca coisa se a gente lembra que no cinema novo, por exemplo, não tinha nenhuma cineasta mulher. No próprio cinema dito marginal, cinema underground, cinema de invenção, como que se queira chamar, também não. E eu acho até curioso que a Helena Inês, que foi mulher do Glauber Rocha, foi mulher do Rogério Sganzella, foi uma grande atriz, tanto no cinema novo como no cinema dito marginal. Eu acho curioso que ela só tenha passado a exercer o papel de diretora, de realizadora, depois da morte de ambos, né? Tanto do Glauber como do Rogério. Assim como a Paula Gaetan, que foi a última mulher do Glauber Rocha, também se tornou uma realizadora importante, tal, depois da morte do Glauber, né? Então, isso também é uma coisa lateral e tal, mas que eu acho que é bastante significativa, né? De que as mulheres, até a década de 90, eram casos raros de realizadoras, né? De diretoras. Houve, claro, mas eram muito raros. E, a partir dali, começou a apareceu uma primeira geração de realizadoras, né? Tata Amaral, a Laís Bodansky, a Ana Mui Laerte, assim por diante. E, hoje, algumas das principais realizadoras de cinema brasileiro são mulheres. Bom, então teve essa primeira ruptura, digamos, desse bloco,
né, de homens brancos de classe média, veio pelas mulheres, né, pela entrada das realizadoras no campo da produção. Houve depois, concomitantemente, uma regionalização, né, que começou com muita força em Pernambuco, e hoje a gente tem realizadores espalhados em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, além do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, porque antes como eu falei, que era um feudo de homens brancos de classe média, era um feudo de homens brancos de classe média do eixo Rio-São Paulo, né? Ainda mais, né? Era ainda mais restrito a coisa. Então, começou a haver essa regionalização, né? A partir também no final dos anos 90 e nos anos 2000. Então, houve esse arejamento da produção, digamos, essa descentralização, que produziu algumas das coisas mais interessantes e fortes do cinema brasileiro recente, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, finalmente, aí eu vou dar a palavra para o Ismael, que tem muito mais a dizer e melhor sobre isso, é que o que eu acho mais interessante nos últimos anos mesmo, né, a par de toda essa abertura para as mulheres, para as outras regiões do país e tal, é o fato de que começam a surgir, de alguns poucos anos para cá, começam a surgir cineastas e produtores e grupos e coletivos oriundos de fora dessa camada social. Porque mesmo quando houve a entrada das mulheres, houve a descentralização geográfica e tal, ainda era uma produção de cinema feita por gente de classe média para cima, né? E o que a gente vê hoje é vários núcleos, vários locais produzindo cinema que não fazem parte disso, que tem uma outra formação que vem de outro lugar, né? Então, eu citaria, por exemplo, filmes de plástico do pessoal de Minas, de Contagem, né? Bairro operário bairro não, cidade operária da Grande Belo Horizonte, né? Então, jovens negros oriundos da classe trabalhadora, né? Filhos de operários, filhos de trabalhadores que estão fazendo cinema. Alguns chegaram à universidade e tal, mas o fato é que a experiência de vida deles vem de outro lugar, né? Mesma coisa, sei lá, o Adirley Queiroz, da Ceilândia, no Distrito Federal, que também veio de outra realidade, de outra experiência, foi até jogador de futebol, chegou a ser profissional de futebol. E tem o Ali Muritiba, que agora produz no Paraná, mas é baiano, passou por São Paulo, trabalhou como carcereiro, quer dizer, é outro tipo de experiência. O Cristiano Burlan, lá de São Paulo também, que perdeu irmão, pai, mãe, tudo para a violência, e ele próprio flertou com a marginalidade, quase também acabou na delinquência e escapou graças ao cinema e à literatura, né? Então, são realizações que vêm de um lugar social diferente, né? Então, é como se esse outro que eu estava falando desde o começo, lá, que os escritores buscavam, os cineastas buscavam conhecer, esse outro tomando a palavra, de alguma maneira participando da conversa, né? Antes eles estavam excluídos, falava-se sobre eles, mas eles estavam lá excluídos, né? E agora começa a haver essa participação, essa entrada em cena de criadores, de realizadores e tal, que vem de outra experiência, de outra realidade social. Isso eu acho de uma riqueza muito grande, né? Independentemente da qualidade, assim, porque a própria noção de qualidade ela é muito discutível, né? Eu falo isso, mas eu acho que são ótimos filmes. Esses realizadores que eu citei são muito bons realizadores, fizeram filmes muito relevantes, muito interessantes e fortes. Mas essa não é a questão principal, a meu ver, né? Dentro dessa nossa discussão, a questão principal é isso, né? O cinema está sendo arejado, vivificado, dinamizado e tal, por uma emergência de outro tipo de realizador que vem de outro espaço social. E aí a gente vê que esse caminho todo que vem desde lá dos sertões é um caminho complexo, complicado, com idas e vindas e tal, mas que eu acho que aponta mais ou menos nessa direção. Acho que é isso. Acabei me perdendo um pouco e falando demais, mas agora o Ismael mata no peito, põe no terreno e acerta tudo. Então, obrigado.
queria, em primeiro lugar, dizer um grande prazer de estar aqui junto com o Zé Geraldo Couto, de quem sou leitor e com quem já tive muitas situações de conversa excelentes. Então, a presença dele me alegra muito, né? Você sabe disso, muito bom você estar aqui. E também registrar essa questão da minha posição de quem, em relação ao livro, só tem que agradecer a Abracine, aos que organizaram o livro, né? Humberto Silva, Fátima Ley e a Ivonete lá, Fátima Ley e Ivonete lá de Porto Alegre, né? Humberto, que é de São Paulo, né? E pessoas que colaboraram, né? Deram a sua colaboração ao redigir, né? Capítulos e tal, como você mesmo, né, Zé Geraldo, que fez essa gentileza de estar aqui, né, no livro com texto, e o contentamento que isso traz de ver, a partir dessa iniciativa, uma manifestação dos colegas da crítica e os colegas também professores universitários, porque esses dois mundos têm mais, né, relação, às vezes, do que parece, né? E são duas formas de viver, né? O estudar e escrever sobre cinema e desenvolver uma reflexão, né, crítica que, enfim, tem um dinamismo aí aqui no Brasil muito forte, né? E que agora, né, os colegas tiveram essa iniciativa, então eu não tenho muito, né, o de dizer em relação ao livro em si, né? Eu tenho essa postura que eu disse de estar muito contente e agradecer. Com relação a esta fala inicial do Zé Geraldo, ele levantou várias questões e da forma como ele colocou, eu concordo inteiramente, né? E marcar essas posições que são comuns aqui entre ele no sentido desta visão da nossa experiência com o cinema como uma coisa que está permeada, né, por um contato com toda a cultura e por um processo de pensar o cinema tendo como referência toda uma série de outras formas de expressão, algumas mais antigas, mais tradicionais, e outras tão recentes quase quanto o cinema, né? E, enfim, eu só com um comentário rápido aqui, as suas observações, que eu acho que são perfeitas, né? Há um aspecto aí, quando você colocou a questão de literatura e cinema, né, que realmente é muito interessante, porque cada cineasta, né, vai buscar uma forma de conduzir, né, o seu projeto de diálogo com uma obra literária, né, e realmente, nesse sentido, são dois mundos, né, que, em princípio, têm uma certa equivalência como forma de expressão, e o fato de se estabelecer numa situação como essa, né, da leitura que o cineasta faz no livro, uma precedência, né, do livro que inspira o trabalho do cineasta, né, não estabelece, digamos assim, nenhuma ideia de hierarquia, né? E há muitas formas de ter havido já essa relação, né? E nós que trabalhamos com esse movimento, né, de passagem, quando temos que abordar um filme que traz esse traço tão importante, porque eu acho que é nessa situação que se revela assim a permeabilidade, né, de todos os processos que estão compondo uma cultura, né? Há que, obviamente, no contato nosso com o filme, ver qual foi a opção feita. Se houve uma opção de buscar formas cinematográficas capazes de serem dentro, não de uma equivalência, mas no sentido de
darem expressão àquilo que vai, né, trazer a experiência do próprio cineasta, a maneira como ele lê o livro, o que do livro é exatamente o valor que o motivou a fazer o seu filme. E tem, nesse sentido, um desafio, né, que, principalmente, agora não tanto, mas teve uma época que era muito assim, né? O filme é um derivativo, e o cinema não tem a mesma possibilidade de fazer uma análise mais profunda dos personagens, a questão da psicologia, a questão das formas como certas experiências humanas são representadas na literatura, como se fosse impossível no cinema, né? Teve uma época que tinha muito esse... E o cinema mais moderno, né, mostrou claramente que não é uma questão de cinema-literatura, mas é uma questão de qual é o tipo de cinema e qual é o tipo de literatura que estão dialogando num projeto que se chamava adaptação cinematográfica, né, adaptação literária, né, um gênero que hoje não se usa menos essa expressão, adaptação literária, né? Hoje fica uma espécie de tradução de um livro num filme, porque houve uma ampliação muito grande, né, nas pesquisas que os cineastas fizeram, como formas de expressão através de imagens, sons, essa multiplicidade, né, como a gente diz, multiplicidade de canais que um filme tem para se comunicar com o espectador, né? Você tem o som e suas variadas, né, camadas, né? Tem aquele som que vem da cena, tem o som que vem de uma trilha sonora que, via de regra, é uma trilha sonora que está que se sobrepõe, né, ao desenvolvimento do drama, naquilo que é mais diretamente ligado à representação pelos atores, e pela forma como a câmera, né, está mostrando, está construindo essas cenas, etc. Né? E o cinema, digamos, pelo menos a gente pode citar em torno de anos 60 para cá, já faz tempo isso, né? Já faz mais, já estamos já com 60 anos, né? E a gente encontra uma ampliação muito grande das formas de expressão do cinema, né? Que mostram que são linguagens que têm um grau de equivalência, em que não é uma questão de que não é possível se aprofundar na análise psicológica de um personagem ou se aprofundar na maneira de representar uma experiência, mas às vezes é um certo tipo de cinema que dificulta, né? Um cinema que tem um certo tipo de linguagem, etc. Enquanto que se inventa de outras formas, a coisa pode funcionar muito bem, não para produzir o mesmo tipo de visão, digamos, daquela experiência que está em pauta. Porque a função do cineasta não é simplesmente tentar, né, reproduzir a obra literária, porque, em primeiro lugar, ele está escrevendo num outro momento. A menos de casos que seria uma contemporaneidade mais nítida, né? Aí, então, essa questão do tempo muda um pouco o jogo, né? Se você vai adaptar um romance do ano passado, né, não é a mesma coisa de você adaptar um romance de um meio século atrás, ou do século XVIII, etc. Mas, de qualquer maneira, o que é fundamental é o fato de que a obra de hoje ela está inserida num momento da cultura, da sociedade, né, da experiência humana, e claro que ela tem que responder fundamentalmente a hoje, a esse tempo na qual ela emerge, né? E se ela usa a mediação de uma obra literária de outra época, por exemplo, né, ela, nesta sua relação com esta obra, ela tem que lidar com o fato de que a obra foi escrita há tanto tempo atrás e agora esta que ele está fazendo no cinema, né, está respondendo não só ao livro, como a tudo que aconteceu culturalmente entre o livro e a experiência contemporânea,
E também, fundamentalmente, é uma intervenção que se faz na cultura contemporânea, né? Então, isso já mostra como a relação cinema-literatura não pode ser entendida como essa espécie de filme ilustrando a obra, como você falou no início, nem o filme traduzindo num sentido assim, que se entenderia como tradução a partir da ideia de fidelidade. Porque uma das exigências que a gente, às vezes, vê escrita até, quando alguém vai fazer uma prestação num filme, é não, mas não foi fiel à obra, porque a obra tem tais e tais sentidos, tem tais e tais maneiras de ver as coisas, e o cineasta não entendeu isso. Tem gente que faz isso, né? Eu acho totalmente errada e equivocada essa postura. Porque não se trata de traduzir no sentido de fidelidade, se trata de dialogar com a obra de origem e dar uma resposta não só a ela, mas às exigências da situação na qual o cineasta está vivendo. Ele vai dialogar com o público que lhe é contemporâneo ou os públicos lá para frente, no futuro. E isso é um ponto essencial, né, dessa apreciação desse diálogo literatura e cinema, né? Você lembra de algum caso, que é o caso oposto, de alguém que escreveu um livro a partir de um filme? Existe. Agora, na minha cabeça, não está vindo. Você deve ter aí, talvez. Você tem boa memória. Que tem casos inversos, que a partir de um filme é feito um livro. O Zé Geraldo pode lembrar. Não, eu, assim, de um caso especificamente que foi feito o livro depois do filme, eu me lembro só, assim, do... Não, existem casos na indústria americana, mas isso acho que não conta muito, né? É um filme de sucesso, que alguém faz um livro para pegar carona livro. no aí sucesso. Aí é uma depreciação no sentido inverso, né? Em vez de depreciar o livro num filme ruim, deprecia um filme num livro ruim. Bom, mas um caso que eu me lembro que não tem a ver com isso, é que eu acho interessante, é o caso do Marçal Aquino, que é parceiro do Beto Brant há muito tempo já, né, que ou o Beto adaptou, eu não gosto dessa palavra também, né, mas levou livros do Marçal para o cinema, ou o Marçal escreveu roteiros para ele e tal. E no caso do filme O Invasor, ele fez primeiro o roteiro junto para o Beto Brant, mas aí achou, olha só, eu acho interessante essa história, porque ele achou que essa mesma situação dramática, aquele mesmo personagem, aquela mesma história básica, poderia ser desenvolvida também literariamente, além de cinematograficamente, né? Então, o filme era uma obra em si, fechada em si, tal, com a sua economia interna e tal, mas ele achava que essa mesma situação poderia ser desenvolvida também literariamente. E aí continuou, escreveu o livro, e acho que foi publicado o livro. Não sei se foi publicado junto com o roteiro, mas no livro ele já fazia referência a isso, né? Mas só... Oi? O LGT, né? Então, isso é interessante. Tem isso. Tem um outro caso que eu me lembrei agora do meu tio, do Jacques Tati, que o Jean-Claude Carrière fez um livro a partir do filme, né? Um livrinho bonitinho, tal, pequeno, assim, delicado, mas que também é um pouco assim, como se aquela experiência cinematográfica gerasse uma emoção que o escritor quer exprimir de outra maneira. Exato. Isso não tem nada a ver com essa coisa comercial lá do filme de sucesso, que alguém vai e escreve para vender e tal. É outro tipo de motivação. Em 2001 também, o Arthur Clarke também escreveu depois do filme, né? Não, só fechando parênteses. Foi ótimo. É bom quando a gente está em conjunto, que as pessoas lembram mais que eu. Estou naquela fase que começa... e tem outros casos que interessaria aqui. Vou pegar um caso aqui que me é muito caro, né? Que é o caso do Leon Richman, um cineasta que, em 72, ele fez um filme a partir do São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um livro dos anos 30, 37, eu acho, um pouco antes, que ele escreveu esse livro, que é extraordinário. E o que é particular neste diálogo do Leon Richman com o romance
é que uma das questões que é muito lembrada pela crítica com relação às tais dificuldades, né, encontradas pelo cineasta, é quando a gente tem um filme em que o escritor, né, e aí, no caso, o Graciliano Ramos, ele inventa uma forma de narrar a história que é aquela que passa pela figura do protagonista, né? Então, é o que tradicionalmente se chama narrador em primeira pessoa, né? Quando um personagem é aquele que vem nos contar a história vivida por ele e outras pessoas com as quais ele se relacionou, né, durante a vida, e é ele quem traz o seu ponto de vista, a sua forma de ver toda aquela experiência que nos é trazida em retrospecto, né? Então, muitas vezes se dizia: esse é o tipo de filme difícil de passar para o cinema, porque como você vai, né, traduzir em imagens, em cenas dramáticas, em som, etc., essa experiência deste narrador, que com a palavra, né, tem a liberdade de conduzir a sua narração em direções as mais diversas, etc., sem problema. Acontece que o cinema também é som, não é só imagem, né? E não é nada ofensivo, pelo contrário, saber utilizar a palavra no cinema, não é? Porque, às vezes, tem dois tipos de comentário que são tentam ser bastante pejorativos. Um deles é dizer, né, que o filme é muito teatro filmado, né? E aí tem a relação com o teatro e não com a literatura, que também é outra relação que estabelece muita polêmica. Ou se não dizer que o filme é muito pobre na maneira de entender toda a história e as questões vividas pelos personagens, porque justamente não tem a palavra para explicar melhor as coisas, ou representar melhor, ou exprimir melhor um pensamento e tal. Mas isso é um preconceito, digamos assim, de quem vê o cinema só com o primado da imagem, né? Então, se há uma utilização mais evidente e mais marcada da palavra, isso seria um problema. Isto é muito claro no caso desses romances que têm esse tipo de narração. E vários cineastas têm feito um tipo de diálogo com esses romances, trazendo para o filme também a palavra deste protagonista que narra, né? E a presença desta palavra é muito forte no filme, como acontece neste filme do Leon Hirschman, no São Bernardo, feito em 72, que eu acho um filme extraordinário. E também porque o que ele faz? Ele pega o personagem do Paulo Honório, né, que é o protagonista do romance, que é um fazendeiro, proprietário de terras, que teve toda uma vida em que ele lutou muito para chegar a essa posição. Ele saiu de baixo, foi uma pessoa que teve experiências muito difíceis, mas que acabou conseguindo, com muita tenacidade e também com um sentido muito forte nas suas relações humanas, buscar retirar daqueles com quem ele convivia, né, elementos para ele ir se apropriando e, na sua ambição, digamos assim, e construindo condições para ele chegar a ser proprietário da fazenda de São Bernardo, porque São Bernardo é o nome da fazenda. Então, o que acontece? Bom, aí tem o caso do Paulo Honório, que vem a Madalena, que é uma professora da cidade pequena perto da fazenda dele, e essa Madalena é uma moça sensível, por quem ele se apaixona, etc. E ele acaba casando com a Madalena, e a Madalena vem para a fazenda, e a Madalena, na sua formação de professora, uma pessoa muito humanista, etc., etc., né, tem uma visão das coisas que se choca com esse pragmatismo e com esse senso de poder que o Paulo Honório tem sobre as pessoas e que ele trata como objetos. Todo mundo que trabalha na fazenda é objeto, as pessoas mais próximas também são objeto, e mesmo as pessoas com quem ele se relaciona num plano mais, digamos assim, da convivência social, tudo para ele tem que ser instrumentalizado no sentido dessa ambição, dessa obsessão dele, né, de
proprietário que tem que se enriquecer e tal. E no contato com a Madalena tem esse choque, né? E o Leon, quando faz o filme, ele traz, né, esta narrativa do Paulo Honório, que é o protagonista. E como é que ele faz? No livro do Leon, no livro do Graciliano, no livro do Graciliano, o Paulo Honório se apresenta para nós leitores dizendo: vou escrever esse livro. Eu não tenho muito domínio das palavras, etc., mas eu vou tratar de dar conta dessa tarefa, porque ele está tentando, como é muito próprio desses filmes em que, ou desses romances em que o personagem é um narrador, é porque ele está buscando na narrativa uma forma de lidar com uma crise muito forte no seu mundo, na sua vida pessoal, em todos os caminhos que ele buscou, e, de repente, quando alguma coisa dá errado, e isto é muito sério, né, surge essa ideia de uma reflexão, né, para tentar, a partir da experiência da escrita, né, e no retrospecto, tentar entender melhor, tentar dar conta desse sentimento, desse sofrimento que é trazido pela crise, né? E é um típico caso do Paulo Honório, que fala: eu não sou lá versado nas letras, eu vou ver se dou um jeito e consigo escrever. E aí o livro assim se desenvolve, com momentos em que, no livro, a gente volta ao momento em que o Paulo Honório está escrevendo. Então, ele faz uma reflexão e fica muito marcado que aquele pensamento dele está sendo ali em torno do momento que ele está escrevendo. Ele tem o presente em que ele está vivendo como escritor, como narrador da sua própria história, para si próprio, porque esse livro que ele está escrevendo, né, em princípio, não tem já um destino definido, é simplesmente pôr no papel para tentar entender melhor as coisas. E, como todo narrador em primeira pessoa, sempre tem um momento em que, na verdade, ele não está continuando a narrar aquilo tudo vivido, ele está falando do momento mesmo da escrita, né? E o Leon Richman, no filme, se aproveita desta situação e começa o filme, não exatamente no primeiro parágrafo do romance, mas na segunda página, em que no texto está lá, abre um parágrafo com a palavra continuemos, quer dizer, vamos continuar escrevendo. Então aparece o Otton Bastos, que é o ator extraordinário, o Otton Bastos, ator do filme, sentado a uma mesa grande da fazenda, com um lápis na mão ou caneta, né, e escrevendo. E vem a voz do Paulo Honório, a voz do Otton Bastos, exatamente o texto do Graciliano, dito pelo Otton Bastos enquanto está escrevendo ali. E o filme inteiro é marcado por cenas em que nós voltamos a esse momento da escrita, em que ele está ali sentado escrevendo. Mas não é só nesses momentos que a voz do Otton Bastos está expondo exatamente o que está escrito no livro. Em outros momentos em que nós temos cenas que estão sendo vividas pelas personagens, que a câmera está mostrando os atores interagindo ali para dar conta desse passado que o Paulo Honório está recapitulando, em que, em cima da cena, sobreposta à cena, vem o comentário do Paulo Honório, ou seja, vem o texto do Graciliano diretamente presente no livro. E é muito interessante, muito bem trabalhada essa relação entre o texto presente no livro pela voz do Otton Bastos, o ator, e o que está, né, se desenvolvendo na filmagem das cenas, na montagem das cenas, em toda a relação dos atores. E tem momentos extraordinários, né? E isso é um bom exemplo de que cabe ao cineasta inventar, né, aquilo que ele acha que é importante como expressão da forma que ele se relaciona com o livro. E, no limite, usando a palavra, que é muito mais frequente hoje em dia, né? Hoje é mais frequente, as pessoas aceitam melhor quando aparece o texto para exprimir, né, essa figura do narrador. Teve uma época que não era tão assim. Eu vou dar um exemplo. Também já é um exemplo do cinema moderno. Agora, o Morte em Veneza do Visconti é início dos anos 70, né? 70 mesmo, é.
é uma adaptação de que chamam uma novela, né? Porque mas podia se chamar romance, não sei, porque tem uma época que é um romance mais curto, então é a novela do Thomas Mann, que não é que tem o protagonista narrando a sua própria experiência, tem um narrador que é aquele dito em terceira pessoa, que é aquele que ninguém sabe quem é, porque o narrador não precisa dizer quem ele é, e como ele simplesmente começa, né? Então a gente vai acompanhando o texto e a gente percebe, de repente, que esse texto está sendo narrado por uma figura que a gente não tem ideia nenhuma de quem ele é, e ele também não vai se apresentar nunca. E a gente aceita. É uma convenção, né? Quando a gente está lendo um livro, está lá quem escreveu, não interessa. O narrador é o que a gente chama de narrador onisciente. Ele sabe tudo, ele tem os poderes de ver tudo, e ele tem o poder de narrar do jeito que ele quiser. Né? E ele é uma figura que pertence ao texto, ele está lá dentro do texto, ele não está aqui fora. Ele não se confunde com o autor do livro, porque o autor do livro é um sujeito como nós, carne e osso, que senta para escrever um livro. Mas quando ele vai escrever, o primeiro gesto dele, quando vai escrever um romance, é escolher quem vai narrar no romance, no texto. Então ele inventa quem vai narrar. Né? E que esse quem vai narrar tem vezes que não tem nenhuma identificação de onde ele está narrando, porque não interessa, é o tal narrador em terceira pessoa. E no Thomas Mann tem esse tipo de narrador, não é que é uma memória de ninguém, não. Mas é um texto importante por causa das reflexões que o narrador vai fazendo em torno do escritor, né, Aschenbach. E o Visconti, para dar a chance de trazer muito desses pensamentos que o narrador expõe no livro, ele inventa. Primeiro, ele transpõe em que esse intelectual importante, que é o protagonista, passa a ser um músico. Né? E este músico tem um amigo com quem ele conversa sobre os problemas de estética, os problemas todos que o Thomas Mann gosta de discutir no livro, a partir do que o narrador lá, que a gente não tem identidade, digamos assim, que está acima da história que ele está contando, expõe sobre reflexões sobre a arte, sobre, e no caso, a literatura e também a própria música. Né? E então o Visconti faz uma coisa que é muito comum. Olha, o Visconti, o cineasta da envergadura dele, faz isso e tudo bem, não estou cobrando que ele não devia ter feito. Mas é um exemplo só, que ele simplesmente inventa lá um personagem que passa a dialogar com esse músico, e é nos diálogos entre eles que o Visconti expõe aquelas ideias, aquelas questões que estão expostas no livro pela pena do narrador, que tem total liberdade, né, de fazer seus comentários à medida em que ele conta a história. Então, são diferentes formas do cineasta lidar com esse problema da questão da palavra no cinema e o fato de que o romance, fundamentalmente, né, é a arte da palavra. Tudo. Então, eu acho que eu estou só dando esses exemplos para mostrar como existem várias opções. Né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, eu acho que vai depender de cada caso e vai depender, fundamentalmente, né, de qual é a perspectiva do cineasta ao ter lido o romance e por que ele vai fazer o filme a partir dali. Então, é ele quem vai escolher a partir daí. Né? Bom, você podia falar um pouco mais? Quando o Ismael falou da primeira pessoa, né, no caso, no São Bernardo do Graciliano Ramos, né, que é narrado em primeira pessoa pelo personagem do Paulo Honório, eu lembrei que um dos textos mais, ou vários textos mais interessantes que o Ismael escreveu sobre essa relação do cinema com a literatura, alguns dos mais interessantes são os que ele aborda justamente essa questão da primeira pessoa, né? Eu recomendo que se leia os textos do Ismael sobre, por exemplo, Lavoura Arcaica, o Estorvo, Lavoura Arcaica do Raduan Nassar, filme do Luiz Fernando Carvalho, né? O Estorvo, que é o livro do Chico Buarque, filme do Rui Guerra, né? Que são experiências radicais de uso da primeira pessoa, tanto na literatura, são experiências muito avançadas, assim, digamos, né? Muito radicais, e que os cineastas buscaram ali um diálogo à altura, né? O que é interessante da coisa é que na análise do Ismael ele mostra em cada detalhe da encenação, da montagem, do uso da música e tal, como que o cineasta busca
a sua expressão e, às vezes, até não concordando, não de concordância exatamente com o escritor, mas, às vezes, de atrito, né? A boa relação do filme com o livro não é necessariamente de concordância ou de redundância, digamos, com as intenções do escritor, mas muitas vezes é um diálogo mais altivo, digamos, e até às vezes de atrito, né? Mas o que eu ia pedir para o Ismael falar um pouco, uma das coisas que eu acho mais curiosas, mais interessantes em termos da relação do cinema com a literatura nos últimos tempos, é uma coisa que eu chamei assim provisoriamente de meta-adaptações, porque são o seguinte, são esses filmes em que geralmente a partir de algum clássico literário, o cineasta, em vez de fazer uma transposição, falar, vou fazer um filme baseado nessa história ou inspirado nessa história, ele discute o processo da adaptação, né? O processo de conversa do cinema com essa obra ou dessa obra com a nossa época, né? Vou dar alguns exemplos para não ficar muito abstrato. Tem um filme do Al Pacino chamado Looking for Richard, aqui chamou Ricardo III, que é o seguinte, é o Al Pacino contando a ideia que ele tinha de encenar o Ricardo III, uma peça clássica do Shakespeare e tal, hoje, né? Em Nova York, em vários lugares do mundo hoje. Só que não aparece a adaptação, o que seria a adaptação, a montagem e tal, e sim toda a discussão, a leitura da peça, a conversa com pessoas na rua, conversa com atores sobre a sua relação com Shakespeare, como foi seu aprendizado e assim por diante. Quer dizer, então é uma maneira de trazer a obra, né, que foi escrita lá por volta de 1600, lá pelo Shakespeare, para o mundo contemporâneo, né? Então, conversa com pessoas comuns na rua, né? O que você conhece de Shakespeare e tal? O que você conhece do Ricardo III e tal? E aí é uma maneira, a peça acaba ficando ali, a gente acaba sabendo o que se passa na tragédia do Shakespeare, e, ao mesmo tempo, tem essa relação de atrito também, de conflito e uma relação viva, né, do texto lá, em vez do texto estar no museu, na biblioteca, canonizado, ele está vivo nessa relação com o mundo contemporâneo. E outros exemplos, né, assim, brevemente, que eu lembro, tem o caso do Moscou, do Eduardo Coutinho, que partiu de uma peça do Chekhov, né, Três Irmãs, e com o grupo Galpão, de teatro lá de Minas, ele discute e filma a produção de como que seria de uma versão teatral brasileira daquela peça, né? Só que a peça mesmo não chega a ser encenada, né? Ela é só o processo que interessa, a discussão. E nessa discussão é riquíssima coisa, porque é como se tivesse um diálogo que mostra a atualidade do Chekhov da peça As Três Irmãs, e, ao mesmo tempo, as pontes entre a cultura russa rural lá do século XIX, final do século XIX, com a Minas Gerais de hoje e tal, né? É muito bonito assim esse tipo de conhecimento e de experiência estética que se cria e que não existia nem no livro nem no cinema, mas que esse encontro produziu, né? E só mais um exemplo que eu acho que é interessante, muito bonito e muito interessante também, a meu ver, é um filme dos irmãos Taviani chamado César Deve Morrer, que é uma montagem da peça Júlio César, do Shakespeare também, por presos, né, de um presídio de segurança máxima em Roma, e também é o processo, é a escolha do elenco, é a discussão do texto, é a discussão do assunto e não sei o quê. Isso é muito bonito, porque aí o filme termina até quando eles se apresentam, né? Assim, tem uma cena rápida, a única parte colorida do filme é eles se apresentando para o público, os presos se apresentando. Mas até então é só o processo, os exercícios, as leituras, as discussões e tal, né? E é muito legal ver isso também, porque aí é uma peça também do Shakespeare, né? De 500 anos, 400 anos atrás, ou mais, e encenada por aqueles homens embrutecidos, alguns condenados à prisão perpétua por assassinato, estupro, não sei o quê. E como aquilo fala, como eles dialogam com esse texto, né? Como aquilo tem a ver com a realidade deles também, porque é uma peça que fala de traição, uma peça que fala de coragem, de conspiração, de covardia e não sei o quê.
e que tem a ver com o dia a dia deles, tanto fora como dentro da prisão. Bom, e só para encerrar, mais um exemplo, porque é muito recente, é esse filme, essa nova versão do Beijo no Asfalto, né, do Murilo Benício. É mais ou menos como os caras falam assim, não vou fazer mais uma montagem da peça, né? Não vou fazer mais um filme. Beijo no Asfalto já tinha tido 2 versões no cinema, mas eu vou discutir o processo. E aí, nessa discussão, traz para o presente, ilumina aspectos da obra, mostra o que ela tem a ver com a gente hoje e tal. Então, eu queria que o Ismael falasse um pouco dessa opção, que é uma opção interessante, a meu ver, de relação com a obra, especialmente com as obras canônicas, digamos. Né? Não, isso é uma proposta, você lembrou bem, que é muito interessante, porque ela, exatamente como você disse, ao discutir o processo, né, os atores e o diretor e o pessoal da equipe de produção da peça estão trazendo uma reflexão ou até um conflito de maneiras de entender como deve se processar, né, que vai atualizando, porque eles estão no momento deles, né, e não da peça, né, e, ao mesmo tempo, enriquecendo a maneira do cinema dialogar com o texto do Shakespeare. Né? Por exemplo, no caso agora do Beijo no Asfalto, é fundamental o fato de que uma das atrizes que está sentada à mesa discutindo, né, como eles vão fazer a filmagem, ou a encenação, propriamente dita, é a Fernanda Montenegro, né, que é uma figura que é muito forte como atriz, tem toda essa experiência, e foi uma atriz que participou, né, de montagens de peças do Nelson Rodrigues e de filmes também. Né? Ela está na Falecida do Leon, e esse tipo de diálogo, que é digamos assim, tem a ver com aquela do cineasta que coloca a discussão do próprio filme que está sendo feito pela equipe, né, também como parte do filme, né? O processo é filmado e discutido, e isso é parte do filme. Né? Isso aí amplia, digamos, esse horizonte de relações. Né? No caso aí, com texto dramático. Mas, de novo, é com texto. Né? O cineasta se relaciona com texto dramático, não com o teatro em cena. Porque o teatro em cena é outra discussão, né? Que muita gente tem dificuldade de aceitar quando acha que o filme é teatral demais, né? É teatro filmado. Eu acho isso também sem muito sentido, porque é uma opção do diretor do filme, né? Às vezes é teatralizar. Né? Então, eu estava agora vendo o caso lá, né? Aqui na Flip teve a mesa sobre a relação do cinema com o Cris da Cunha, né? E aí eu falei do caso do Deus, Diabo na Terra Sol, do Glauber Rocha, e fiquei sublinhando muito como o Glauber, fazendo um filme lá no sertão, todo, né, feito em loco, né? Filme que tem uma grande maioria de situações em cena que são em meio à natureza. E o Glauber teatraliza a natureza. Ele bloqueia uma clareira assim na Caatinga. Ele estabelece um espaço no ambiente natural como se fosse um palco. E o Otton Bastos é levado a fazer aquela interpretação muito teatral, brechtiana, compõe uma cena de teatro ali em pleno sertão. E é um método do Glauber. Ele teatraliza muito, mesmo quando ele filma em cenário natural, tudo isso. E de novo, né, ali mostra muito bem que fazer teatro no cinema é também muito criativo, desde que feito com inteligência e propriedade. Né? Porque teve uma época, agora essa discussão diminuiu muito, né? Teve uma época que tinha um termo que se usava. Desculpe, a gente está acostumado a ficar olhando aqui, pessoal. E usava muito um termo que era o específico fílmico. Cabe aos cineastas desenvolver a sua expressão a partir do que é específico ao cinema, e que algo com o qual ele não tem nenhuma relação, seja com a literatura, seja com o teatro, seja com qualquer outra forma de arte. Né? Isso foi uma obsessão
durou muito tempo. A ponto de não faz muito tempo ainda que você é capaz de abrir um jornal e ler uma crítica chamando um filme de teatro filmado. Pejorativamente, né? Mas realmente essa é uma posição entre outros. Eu não estou dizendo que é absurdo, ninguém deve pensar. Não, pode ser que tenha alguém que ache legítimo e tenha argumentos para dizer que acha que é possível, sim, dizer que um filme é teatro filmado no mau sentido, como crítica, ou que é uma adaptação superficial, porque o cinema não tem meios de expressão suficientes. Mas isso tudo são posições que, claro, estão aí para serem discutidas, né? Nós estamos aqui numa outra posição, né, Geraldo? Então, estamos concordando aqui em relação a esse, com mais abertura de horizontes, eu digo, nessa múltipla, né, forma pela qual o cinema dialoga com cinema, literatura, teatro. O fato do cinema ter música, ninguém nunca reclama, né? Você já reparou? É curioso isso, né? Porque tem música, né? O cinema sonoro. E o cinema mudo também tinha, porque tinha piano na sala ou tinha orquestra. Então todo mundo brinca muito aí. São vocês hoje, esse pessoal da universidade, esse pessoal das cinematecas, dos arquivos, só vocês que veem filme silencioso. Porque o público da época não via o filme silencioso. Eles viam com acompanhamento musical. Nós agora que vemos esse negócio que você fica lá e fica ouvindo o projetor ali, fica naquele clima, né, de respeito, né, como se fosse uma espécie de coisa sagrada que você tem que respeitar o cinema. É curioso isso, né? Porque na época não era assim, né? As pessoas. Inclusive, uma das formas, um dos motivos era esse de disfarçar o barulho do projetor, né? Que era uma coisa que incomodava, né? E também era uma forma de exatamente dramatizar as cenas, né? Porque essas músicas ficavam modulando as emoções, né? O que é mais tenso, o que é mais relaxado, o que é lírico, o que é engraçado, né? Era uma coisa que fazia parte das partituras lá, que os pianistas nas salas menores agora e salas maiores chegavam a ter uma orquestra, né? Não uma orquestra imensa, mas chegava a ter um conjunto grande de músicos, né, acompanhando o filme, né? Então, eu não sei se já está na hora de passar a palavra para as pessoas perguntarem, fazerem suas colocações, né? Acho que, né? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Ismael, eu percebo que o cinema novo ele se relacionou com a literatura nas grandes obras dos grandes escritores brasileiros, né? Já o cinema de invenção ele tem um outro tipo de relação, que são citações literárias, fragmentos de poetas, de filósofos. E por que você acha que o cinema novo não flertou com esse tipo de relação que o cinema de invenção teve e vice-versa? Não, aí claro que tem o fato de que as inovações, digamos, que o cinema novo trouxe aqui, no caso do cinema brasileiro, e que estavam em diálogo com a Nouvelle Vague francesa e com cinemas novos, né, de outros países, seja da América Latina, o cinema novo argentino, o cinema novo mexicano, né, o cinema cubano. Existe todo um cinema novo, às vezes, de países africanos, cinema novo de países árabes, e que até os americanos tiveram uma época que chamaram o cinema do terceiro mundo, né? Houve um trabalho de estabelecer uma inovação que buscava um diálogo com o público que, se de um lado assumia um risco bastante grande ao negar não eram todos os filmes que faziam isso, que teve muitos filmes que tinham o mesmo tipo de narrativa, de uma narrativa do cinema clássico, industrial e tal, mas de tentar inovações nesse plano da construção narrativo-dramática do filme, mas mantendo esse gênero narrativo-dramático, né, como parâmetro básico, né? Enquanto que, a partir do final dos anos 60, né, não só no Brasil, mas no mundo, passou a ter um cinema que rompe com aquele pacto de
ter uma retórica de relação com o espectador de cumplicidade, de estar, não é, em comunicação com o espectador numa chave, digamos assim, de buscar os espaços de concordância. E você tem um cinema que passa a ter como estratégia mesmo, né, o estranhamento. E um estranhamento, às vezes, muito agressivo, que não é exatamente o estranhamento tal como classicamente se refere o pessoal quando cita o Brecht, né, que tinha uma noção muito particular da questão do estranhamento, muito particular da questão de como incluir narrativas dentro da peça dramática. Era uma dramaturgia toda muito articulada, muito concatenada. Não é assim, pela simples presença de um dos procedimentos do Brecht, que você faz um cinema brechtiano ou um teatro brechtiano. Mas fizeram uma ruptura com o pacto narrativo dramático muito agressiva, de provocar mesmo o espectador, de gerar situações em que o espectador era colocado numa posição de desafiado a estar se relacionando com aquela obra, né? Então, aí, isto gerou, né, um rompimento mais radical com aquela tradição narrativo-dramática. Né? Porque, por exemplo, uma das coisas que foi muito clara, se você pegar o que aconteceu nos anos 60, com exceção a partir de 68, no caso do cinema do Godard, e também no caso do Straub, né, e da Danielle Rouillet, que era sua parceira, houve essa manutenção do cinema narrativo dramático como referência, embora com inovações de linguagem muito pronunciadas, enquanto que alguns cineastas passaram a ter uma atitude mais, digamos assim, mais ríspida de estabelecer um desafio para o espectador, né? E passaram a ter uma coisa que já se aproxima, que aqui se chamou de cinema de invenção, mas em alguns lugares se chamou de cinema experimental. Só que não se usou aqui experimental, porque o experimental estava muito vinculado a uma terminologia que foi criada lá nos anos 20, ainda no cinema silencioso, que era dos filmes que se aproximavam de maneira mais radical às artes visuais. Eram filmes feitos como experiência visual apenas, não tinham nem um tipo de narrativa ou drama. Quer dizer, eram filmes em que o cinema assumia de maneira mais radical a sua condição de arte plástica, né? Então, o cinema experimental ficou essa vertente, né? E que, depois da Segunda Guerra Mundial, é um negócio que aqui a gente teve muito pouca experiência disso na época, mas teve uma tendência muito forte nos Estados Unidos, isso que é o mais importante citar aqui, o país que era o centro da grande indústria do cinema, a maior indústria em termos de ocupação de mercado no mundo todo, que é a Hollywood, foi palco de um movimento de um cinema experimental a partir de 47, né, que teve uma série enorme de cineastas e uma série enorme de tendências dentro desse cinema experimental, que era fundamentalmente exibido em projeções em cineclubes, em universidades, ou em museus, ou em galerias de arte. E que teve uma trajetória enorme, a ponto de chegar nos anos 70 já haver uma cinemateca própria desses filmes, que era o Anthology Film Archive lá de Nova York, que o diretor era o Jonas Mekas, que era um dos líderes desse cinema experimental, que era um lituano que migrou para os Estados Unidos e fez filmes nos Estados Unidos desde os anos 50 para frente. Então, quando você tem todo um cinema experimental lá, que é contemporâneo ao momento em que a gente está na Itália, que, claro, o neorrealismo começou já, a gente pode dizer que começou com o Ossessione, em 42, digamos assim, mas que foi forte ainda depois da Segunda Guerra. De 45 até o 52, 53, foi um momento mais forte do neorrealismo, e depois veio o cinema moderno italiano. A partir de 59, você tem a Nouvelle Vague francesa, mas eles não procuraram o experimentalismo, eles procuraram um cinema narrativo dramático, inovador, que amplia a capacidade de expressão do cinema, envereda por caminhos que o cinema anterior não enveredava, mas mantinham essa ideia desse gênero narrativo dramático, com uma história que se conta, com um drama que é vivido por determinados protagonistas, etc. Né? Agora, no Brasil, o cinema dito de invenção ou marginal, a partir de 69, faz essa ruptura e fica mais próximo do experimental.
né? Principalmente o Júlio Bressani, né? Eu acho que o nome mais nítido nessa guinada é o Júlio, né? E também depois teve, no período em que o Rogério Sganzelli e o Júlio se uniram numa produtora chamada Bel Air, que, na verdade, tinha 3 autores, né? Que era o Rogério, o Júlio e a Helena Inês, que, como atriz, só trabalhava na base da improvisação, ela era mais uma autora ali. A Helena Inês era a terceira figura que tinha um papel autoral, porque a forma como ela se comportava diante da câmera e a forma como ela, na sua performance, inventava, tinha uma autoria. Ela não estava seguindo um script ou seguindo uma direção deles. Ela estava simplesmente sendo uma figura que desenvolvia o seu próprio trabalho de atriz com total independência e com total imprevisibilidade, até, acredito, para eles, em certos momentos, né? Então, esse cinema foi mais experimental nesse sentido, embora a gente não use esse termo, porque esse termo ficou, a partir de um certo momento, muito ligado a esses filmes que realmente não têm história nenhuma, que não têm uma encenação dramática, são filmes que têm muito essa ideia do visual e daquilo que aproxima a música, porque o cinema tem a questão do ritmo, né? Em comum com a música, etc., né? Mas você tem razão, o cinema novo estava querendo chegar ao público, o que é muito importante lembrar, quer dizer, é um cinema inovador que trazia dentro de si um certo paradoxo. Porque todo mundo dizia, mas o cinema novo quer ser tão político e tão militante, por que ele não faz filmes mais legíveis, filmes mais sedutores para a plateia acostumada com essa linguagem clássica do cinema industrial? Isso era uma questão que foi colocada o tempo todo para o pessoal do cinema novo na verdade, entre esta espécie de adaptação mais direta de um cinema legível, mais transparente, como a gente diz, que as pessoas estão entendendo o que se passa, e um cinema um pouquinho mais exigente, digamos assim. O cinema novo ficou nessa postura de manter a sua coerência estética, mesmo que isso significasse uma problematização da sua comunicação com o público. E o cinema marginal já rompeu o pacto com o público de vez, né? Aí é mais radical. Um grupo de pesquisa sobre surdos no Instituto de Psicologia, na Universidade de Brasília, e eles produziram uma animação, e uma animação totalmente sem som. Ela pode ser vista chama Louise, em referência, em homenagem àquela estudante que morreu na UNB. Então, a animação trata sobre a violência de gênero e o feminicídio. E não é especificamente sobre o feminicídio, mas sobre a violência de gênero. E eles denominaram a animação de um cinema surdo e não mudo, porque ele é totalmente sem som. Mesmo assim, é um jogo de futebol e tal. Então, mesmo o som da bola não aparece. Então, uma série de situações em que ele é totalmente sem som, porque ele é para o público é tanto ouvinte quanto não ouvinte, né? No caso, surdo. E eles fizeram essa contraposição, foram os alunos meus que apresentaram esse curta, e eles fizeram essa contraposição em relação ao cinema mudo. E o que aconteceu? Eles tiveram uma experiência não muito agradável, que quando eles foram baixar a animação no YouTube, eles não deixaram. O YouTube cancelaram porque ele tinha que ter som. E em alguns festivais também, eles não aceitaram o curta, né, não aceitaram a animação por não ter som, né, porque a experiência são 2 experiências, de entender a história, de conhecer a história, e de se colocar no lugar do surdo, em que ele não tem nenhum tipo de som. E aí eu gostaria, se você já ouviu falar, já tem alguma notícia sobre essas questões e a questão assim da música mesmo, do som mesmo no cinema. Obrigada. Olha, essa experiência eu não tinha conhecimento dela, não. Então, realmente é... E eu fico... Bom, eu sou péssimo navegador na internet, então eu sou neófito. Sempre estou... Todo mundo... Pô, mas você não viu isso? Falei, não. E... Estranho, né? Por que o YouTube? Que razão é essa para não deixar? Pensavam que era um erro técnico o fato de não ter o som? Alguma coisa em relação a barrar a pirataria.
né? Porque algumas coisas que são baseadas no YouTube ou no YouTube, quando eles são pirata, eles têm alguns códigos, né, que barram o som, que barram algum tipo, então eles reconhecem isso como sendo pirata. Mas os festivais, no caso, não teria nenhum tipo, né? Eles tiveram que colocar um som de fundo, uma música de fundo, para poder inscrever o filme no festival. Não, aí já é assustador. Eu acho muito... Não é um bom cartão de visita para o festival, né? Ter essa atitude. Pelo amor de Deus. Que loucura. Porque não tem som, não pode. Não, realmente, você vê como determinados preconceitos perduram, apesar de tanta mudança que houve. Né? Impressionante. Nossa, isso é impressionante. E se o cara fizer um filme que não é de animação, um filme de 1h30, narrativo dramático, sem som, os festivais vão recusar? Estranhíssimo. Que o distribuidor recuse, que um dono de cinema recuse, né? Por razões comerciais, dá para entender. Agora, um festival... Bom, então acho que é isso, né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Ismael e a presença de todos, e especialmente a iniciativa da editora do Sesc, da Bracine, que nos propiciou essa conversa aqui. Tá? Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.